o áudio. Tá ok. Boa noite, gente. A princípio, a gente tinha feito essa programação para dar aula para os biomédicos, mas eu espero que seja útil para todo mundo, tá? Então, o papel da medição nuclear na avaliação da tireoide e pesquisa de corpo inteiro. Tá? Então, só lembrando um pouquinho da anatomia, né, da tireoide, da sua localização, tá? Cervical, anterior. Lembrando que, assim, a gente tem como essa região da cartilagem cricotireoideia como um ponto de referência para poder a gente localizar, tá? Então, temos o lobo direito e o lobo esquerdo, né, da tireoide, com suas paratireoides nos seus polos superiores e inferiores, tá? O peso é aproximadamente de 15 a 20 gramas, a sua dimensão dos lobos, né, são essas, 4,5 por 2 por 1 centímetro. A produção de T4 corresponde a 90% dos hormônios, de T3, 10%, com as meias-vias de 7 dias, de 2 dias para T3. Está demonstrando a anatomia, né, que tem os grandes vasos, né, adjacentes ao tecido tireoidiano, à tireoide, tá? Então, a abordagem cirúrgica sempre é muito complicada, tá? Essa é uma histologia, então, essa aqui é um folículo, é o corte histológico de uma tireoide, tá? Então, as células foliculares são que são onde são produzidas os hormônios T3, T4. Então, o iodo, o iodo, eu não vou, gente, não vou usar seta, senão eu perco o slide, tá? Então, as células foliculares são os produtores, tá, dos hormônios tireoidianos, T3, T4, no colóide, basicamente, elas ficam, né, próximos às células foliculares. O colóide acumula, né, os hormônios tireoidianos, depois eles são transferidos para as células foliculares, elas ficam armazenadas por um bom tempo, para depois serem distribuídos pela circulação sanguínea, tá? Então, aqui a regulação dos hormônios tireoidianos, né, obedece ao eixo hipotálamo-hipofisário, tá? Regulação começa pelo hipotálamo, com a produção de TRH, que estimula a hipófise, que produz o TSH, que estimula a tireoide para a produção de T3, T4, que atuam nas células-alvo. Bom, a síntese dos hormônios tireoidianos, eu acho muito interessante esse slide, porque mostra todo o processo de entrada do iodo. Gente, peraí. Foi demais aqui. Toda a entrada do iodo, né, pela célula folicular, sendo todo o trajeto do iodo pela célula folicular, tá? Então, essa região da bomba de iodeto, são bomba de iodeto e a região de iodização e conjugação são os pontos onde pode ser atuados pelas drogas antitireoidianas, tá? Então, eu acho que essa figura eu acho muito interessante para a gente deixar na mente. Então, a medição nuclear pode estar envolvida com a avaliação da tireoide de que forma, tá? A gente pode avaliar a captação de iodo pela cintilografia da tireoide, pesquisa de corpo inteiro e terapia, tá? Então, esses são os radioisótopos utilizados na cintilografia da tireoide, tá? O iodo 131, 123 e o tecnésio, tá? Aqui é uma tabela bem resumida do modo das características gerais dos radioisótopos, tá? Então, iodo 131 com a meia-vida de 8 dias, 123 de 13 horas e o tecnésio de 6 horas, com suas energias de 364, 159 e 140. A gente utiliza mais os iodo 131 e o tecnésio 99. O iodo 123, a gente não usa porque ela é muito mais cara, né, de ser utilizada, então a produção não é muito favorável para ser utilizada. A qualidade de imagem, ela é boa para tecnésio, ruim para o iodo 131. O iodo 131 somente é usado para tratamento, tá? O custo é baixo para iodo 131 e tecnésio.
e a dose de radiação é maior do iodo 131, tá? E baixo para a tequinésio, tá? A fisiologia do iodo. Então, como é que o iodo entra na glândula tireoide? O iodo é absorvido pelo trato gastrointestinal e na forma de iodetos são captados pelas células foliculares da tireoide, onde ocorre a oxidação. Aí sofre a organificação e, posteriormente, a formação dos hormônios tireoidianos T3 e T4, que são estocados na glândula para serem liberados para a circulação sistêmica, tá? A distribuição normal do iodo ocorre na tireoide, glândula salivar, no intestino, na alça intestinal, bexiga, fígado e mama, especialmente durante a lactação. O pertecnetato é um ânion monovalente que é captado da mesma maneira que iodo pelas células foliculares, mas não sofre organificação. O pico da atividade ocorre entre 20 a 40 minutos após a injeção. Iodo e tequinésio, ambos atravessam a placenta e concentram na tireoide fetal. Então, a tireoide fetal não concentra iodo durante as primeiras 12 semanas de gestação e ela vai aumentando progressivamente com o crescimento, tá? Ambos são secretados no leite materno. Então, a amamentação deveria ser adiada por 2 a 3 dias pós-tequinésio e por 2 a 3 semanas pós-iodo 131. Eu adoto essas datas, eu peco mais pelo excesso, tá? Então, eu prefiro esses dias de suspensão. A captação de iodo. Então, o que é a captação de iodo? Então, é o estudo do acúmulo glandular de radioiodo, que é expresso numericamente pela porcentagem de quantidade de radioiodo que você administra, tá? Então, ela vai avaliar a competência da bomba de iodeto, a capacidade de levar o iodeto a uma ligação orgânica e o ritmo com que o hormônio produzido é secretado, tá? Então, o que ela resulta o quê? Dá uma medida direta do metabolismo da tireoide, tá? Então, é um valor numérico, então é um índice da captação e organificação do iodo. Então, não depende apenas da função tireoidiana, então, mas também depende da quantidade de iodo estável presente no corpo. Isso é assunto para daqui a pouco, tá? Captação de iodo 131, a dose habitual de 10 microcurie via oral, a energia ajustada para 364 kevs, distância do pescoço probe coxa probe é de 25 centímetros, tá? Esse valor é meio discutível, né? Porque a gente não tem o captador de tireoide, então a gente usa a gama-câmara. Quando a gente usa a gama-câmara, a gente faz a captação com o paciente de DTH com hipertensão cervical. O importante dessa distância é manter essa distância padronizada, para você fazer a medição no pescoço e a medição da dose do padrão, tá? Então, se você vai comparar, né, tem que fazer a gente usa um marcadorzinho, né, uma distância já pré-definida para fazer isso, tá? Então, como é que faz o cálculo da captação? Então, a contagem na glândula tireoide, menos a contagem na coxa, dividido pelo padrão, menos a contagem do BG, vezes 100. De 2 horas, a gente varia de 3% a 8%, de 24 horas a 15% a 35%. Esses valores de captação de 24 horas podem variar, às vezes, de um estado, de uma região para outra. Em São Paulo, eu acho que é menor, tá? Aqui em Salvador, eu uso esse dado desde que eu cheguei aqui em Salvador, quando trabalhar com o Dr. Macedo, ele me passou esse dado que ele tinha feito um levantamento, fez um trabalho de cálculo e eu sigo esse valor, tá? Indivíduos normais geralmente demonstram 1/4 a metade da captação de 24 horas em 4 horas. Esse é o captador, tá, de tireoide. A gente não tem, então a gente usa a gama-câmara para fazer essa captação. Então, esse seria o nosso captador de tireoide, tá? O papel mais útil da captação está na determinação da etiologia da tireotoxicose. O que é a tireotoxicose? É excesso de hormônio tireoidiano no corpo, tá? E pode ser por várias coisas, tá? Vários motivos. Pode ser por hipertireoidismo, ou por uma tireoidite, ou ingestão de excesso de hormônio tireoidiano, tá? No hipertireoidismo verdadeiro, a captação sempre vai ser alta, tá? E nos pacientes tireotóxicos com tireoidites ou que abusaram de hormônio tireoidiano, podem ter uma captação mais baixa. Fatores que afetam a captação, tá? Então, o pool de iodo do paciente. Então,
variação da dieta. Ele pode ser falsamente elevado em pacientes que são iododeficientes ou diminuído com alto teor de iodo na alimentação ou uso de medicações iodadas. Então, por isso que a gente tem um preparo que daqui a pouco eu vou passar o preparo que tem que ser realizado, tem que ser seguido rigorosamente, tá? Porque pode mudar todo o resultado do exame, tá? A função renal também é importante para a captação. Se a função renal está diminuída, resulta em diminuição da excreção de iodo. Então, consequentemente, vai ter mais iodo para competir com o iodo que você vai dar, tá? Então, vai diminuir a captação, tá? Contraste iodado, excesso de iodo também diminui falsamente a captação, tá? Outros fatores que podem afetar a captação: medicação, hormônios tiroidianos, amiodarona e drogas antitiroidianas. Elevação de captação. Acontece no hipertireoidismo, tá? Doença de Graves ou adenoma pituitária, secretora de TSH, após retirada abrupta de medicamentos antitireoidianos a longo prazo, inanição de iodo, terapia com lítio. A terapia com lítio, a literatura diz que leva mais ao hipotireoidismo do que ao hipertireoidismo, tá? Tireoidite de Hashimoto precoce, tá? Diminuição da captação pode ser causada por bloqueio de captação, então, carga de iodo maior, tá? Hormônio tireoidiano, tireoide ectópica, bloqueio de organificação causado por propiltiuracil e tapazol, destruição de parênquima, no caso de uma tireoidite aguda, subaguda, ou uma linfocite crônica, ou hipotireoidismo, que pode ser primário ou secundário, ou até mesmo hipotireoidismo por ablação cirúrgica ou por iodo. Orientações para a cintilografia. Esse eu acho que é a parte mais importante do nosso estudo. Tem que ter um jejum de 2 horas antes e depois para a realização da captação. Então, é sempre lembrar que o material radioativo não provoca reação, não é prejudicial à saúde e a exposição à radiação é mínima. Então, mesmo pessoas alérgicas ao iodo podem realizar esse exame. Não precisa ter medo de dizer isso, tá? Não é recomendado para grávidas ou em período de amamentação, então tem que ser suspenso a amamentação, tá? Se for o caso, ou fazer em outro momento, tá? Necessidade de suspender algumas medicações, necessidade de seguir uma dieta pobre em iodo durante 15 dias antes do exame, evitar passeios na praia e banho de mar 15 dias antes do exame, e recomenda-se sempre realizar a punção após o exame de cintilografia. Então, aqui estão algumas medicações que eu coloquei numa tabelinha, para ficar bonito para a gente entregar aos pacientes. Os hormônios tireoidianos, tá? T3, 15 dias. Os T4, 4 a 6 semanas. Para drogas antitireoidianas, o tapazol, eu tenho lido que 7 dias, na realidade 4 dias seria suficiente, mas eu vou deixar 7 dias, tá? Propiltiuracil, 15 dias, tá? Tem que ser suspenso 15 dias. Tem algumas literaturas que eu andei pesquisando que dizem até que até 55 dias de ação pode ter o propiltiuracil, tá? Mas em todas as clínicas, nos preparos falam só de 15 dias, tá? Iodo tópico, tá? Dependendo do produto, bases, produto de maquiagem, 15 dias, exames ginecológicos, soluções tópicas, né, de Povidine ou iodado, 4 semanas, medicamentos que contêm iodo. Oi, estão vindo? Vocês estão ouvindo? Sim, Maia. Então tá. O microfone aberto. Medicamentos que contêm iodo, vitamina B12, ou antiparasitários, tá? 4 semanas. Contrastes iodados, 3 meses. E a amiodarona, 3 meses. E aqui eu fiz também, peguei várias orientações de várias instituições e eu fiz uma tabela da dieta com restrição de iodo. Então, eu coloquei por tipo de alimentos que são permitidos e não permitidos. Eu acho que assim ficou mais claro. A gente tinha uma orientação de dieta que
não era muito clara, né? Então, às vezes, os pacientes acabavam ligando, perguntando se podia comer, sei lá, tomar café, não sei o quê. Então, acho que aqui ficou bem sucinto, tá? Isso aí, depois eu passo para a gente já disponibilizar para o serviço, né, para poder passar para os pacientes. Se alguém tiver uma restrição, alguma uma observação, pode falar, porque a gente vai mudando, tá bom? Então, agora eu vou falar um pouquinho das curiosidades, né, do nosso exame. A partir de 2013, foi definido que o iodo no sal deveria ser de 15 a 45 miligramas. Antes era de 20 a 60 miligramas, tá? No nosso sal de cozinha normal, a gente tem 25 microgramas de iodo por 1 grama, que corresponde a mais ou menos quase um quarto de uma colher de chá, tá? Então, temos a média de 30 miligramas de iodo por quilo de sal, tá? O ideal de consumo diário seria só de 5 gramas de sal por dia, uma colher de chá, tá? Que corresponderia a mais ou menos 150 microgramas de iodo por dia, tá? A recomendação de consumo diário é de 150 microgramas para adulto, 220 micro para gestante, 290 para em amamentação, de 90 a 120 microgramas para crianças de 1 a 13 anos. Lembrando que 1.000 microgramas corresponde a 1 miligrama, tá? Nós estamos falando de microgramas, tá? Necessidade do iodo para a formação de T4. Então, nós precisamos de 50 miligramas de iodo a cada ano, mais ou menos 1 miligrama por semana, 1.000 microgramas por semana. A gente ingere mais ou menos de 100 a 600 microgramas por dia, que seria a média de mais ou menos 300 microgramas, tá? Quando a gente ingere, 100% já é absorvido na primeira hora, tá? E 70, 80 microgramas por dia vai para a tireoide, tá? Então, para a gente saber, tem alergia a iodo. Então, só para tirar a dúvida, tá? E o exame de captação, a gente usa 10 microcurie de iodo. Isso corresponde a 8 vezes 10 a menos 5 microgramas, tá? De iodo. Então, para quem? Para a gente, para o consumo diário de microgramas, 150 microgramas por dia, então a dose de iodo é muito pequena. Então, por isso que a gente fala que a gente pode falar com segurança que não tem reação ao iodo. Então, o sal que a gente come tem muito mais iodo que o nosso exame. Na terapia, né, de câncer de tireoide, que a gente usa 200 microcurie de iodo, que pode usar, é 1,6 microgramas de iodo. Corresponde a 0,25% do total de iodo corpóreo, tá? Então, é muito tranquilo. Aí eu fui procurar de urografia excretora, eu espero que não esteja falando bobagem. Eu procurei em vários artigos, falando que na urografia excretora, um adulto usa mais ou menos 300 miligramas de iodo por ml, num volume de 40 a 80 ml. Então, eu calculei como se fosse 40 ml de líquido que eu iria usar. Corresponde a 12 mil miligramas de iodo, muito maior do que o nosso exame. Em crianças maiores de 7 quilos, a dose seria de 300 miligramas de iodo por ml, só que num volume de 2 ml por quilo, então, em máximo de 40 ml. Eu calculei como se estivesse usando 2 ml por quilo para uma criança de 7 quilos. 4.200 miligramas de iodo. Então, a gente pode garantir que o exame não tem reação, o paciente não vai ter reação alérgica. Então, se questionar que precisa fazer alguma coisa, não precisa, tá? Agora eu vou entrar em alguns testes funcionais que já não estão em desuso, mas são 3 testes, né? Teste de supressão, teste de estímulo e teste do perclorato. Felizmente ou infelizmente, eu já fiz esses 3 testes quando vim para cá, para Salvador. A gente fez uso desses testes, tá? É só para vocês terem conhecimento que existem esses testes para avaliação da cintura de tireoide. Então, o teste de supressão da tireoide é baseado na premissa que tireoide normal é suprimido por hormônio tireoidiano administrado exogenamente. Então,
é para determinar a autonomia de um nódulo quente ou gânglio difusamente aumentado, tá? Como é que é feito? É dado o T3, 25 microgramas 3 vezes ao dia por 7 dias, ou T4, tá? Eu nunca usei o T4, eu usei o T3, tá? A gente faz uma captação basal. A captação basal tem que diminuir. Diminuição de captação no mínimo de 60% é um nódulo funcionante não autônomo. Então, não compatível com o hipertireoidismo. Se não alterou, autonomia, compatível com o hipertireoidismo. Está indicado em doença de Graves e nódulo autônomo. E se você fizer a cintilografia após a supressão, você vai conseguir visualizar a área autônoma. Tá? O que você via com uma cintilografia de tireoide toda aumentada, após a supressão, você vai ver a área nodular, um nódulo autônomo, tá? O teste de estímulo com TSH. Esse a gente usa não para fazer a cintilografia de tireoide, mas para pesquisa de corpo inteiro, tá? Identifica tecido tireoidiano suprimido por um nódulo funcionante autônomo para diferenciar hipotireoidismo primário e secundário e identificar metástases tireoidianas funcionantes, tá? Antigamente, se usava o TSH exógeno bovino, mas ficou em desuso por causa de efeitos colaterais, e foi criado o TSH humano recombinante, que é o nosso Tyrogen, né? Então, é dado intramuscular em 2 dias consecutivos, tá? A captação basal para paciente normal tem que aumentar, maior que 50%. E hipotireoidismo primário não aumenta. E hipossecundário e terciário pode aumentar ou ficar normal. Então, e cintilografia pós-estímulo com TSH permite visualizar a parênquima suprimida em virtude da presença de nódulos autônomos. Tá? Então, o que eu não conseguia, eu vou ver um nódulo autônomo suprimindo o restante, com um teste de estímulo, eu vou conseguir visualizar o restante da parênquima tireoidiana. E o teste percolorato também, que eu acho que nem mais tem o percolorato, não se vende mais. Ele era usado para identificar defeito de organificação, tá? Em paciente normal, o iodo organificado e ligado à tiroglobulina. Mas quando a deficiência na atividade da peroxidase, o iodo é rapidamente deslocado quando o perclorato de sódio é administrado. Então, como é que era feita? 1 grama de perclorato de sódio dado VO, imediatamente após a captação de 2 horas de iodo, depois a gente fazia a captação a cada 15 minutos durante 1 hora, tá? No normal, paciente normal, a queda é menor que 10%. E quando o paciente tem um defeito na organificação, a queda é maior que 10 a 15%, tá? Eu acho que acho que é o que deve ter caído mais em desuso, porque o teste raramente é realizado, mas o tratamento para hipotireoidismo primário é introdução de hormônio, tá? Bom, a cintilografia da tireoide é um procedimento clínico laboratorial que permite obter a imagem da glândula mediante a detecção externa e o registro da radioatividade proveniente de um isótopo gama emissor que por mecanismos metabólicos nela se tenha considerado seletivamente. Então, o que ela informa? Localização, forma, volume e características funcionais das diferentes regiões do parênquima. Tá? A cintilografia da tireoide é feita pelo uso do pertecnetato. A dose varia de 5 a 10 mCi. A técnica é na imagem anterior, usando o pinhole, tá? Na projeção oblíqua anterior direita e esquerda. Faz a distância focal. Nesse momento, você vê a tireoide e você tenta colocar a glândula salivar com marcador na fúrcula external. Tá? É realizado geralmente 15 minutos após a administração. Tá? Orienta-se beber um copo de água antes das imagens, antes de entrar para fazer as imagens, para poder lavar o tequinésio que possa ter na saliva, tá? Imagens adicionais, tá? Tireoide sublingual, você tem que fazer da região cervical alta e lateral, tá? Para você poder realmente localizar. Embolso mergulhante, pode-se usar o iodo 131 ou 123 e, de preferência, em pé. Esse é uma tireoide normal, tá? Feito com tecnésio e outro feito com iodo 123, tá? Causas de não visualização da tireoide. Aumento do pool de iodo circulante.
por o quê? Por substâncias, medicamentos iodados, não fez a dieta de forma correta, tá? Tireoidite subaguda, tireoidite crônica, supressão da glândula por uso de medicação antireoidiana, ablação com iodo, ou cirurgia total, ou agenesia. Aplicações clínicas, né, para a gente avaliar a tireoide ectópica, nódulos tireoidianos, bócio uni ou multinodular, bócio difuso tóxico e tireoidite, tá? Tireoidite ectópica podemos ter a lingual, tá? A subesternal, pélvica. Então, aqui alguns exemplos de tireoide ectópica, tá? Na projeção anterior, são todos de tireoide ectópica sublingual, tá? Então, é bom fazer a imagem lateral para a gente ter certeza que na região cervical anterior não tem captação de tireoide, tá? Nódulos tireoidianos podem ser frios, quentes, morno ou discordante. Frio reflete a falta de organificação ou captação de tecnésio. Então, são hipofuncionantes, tá? Maioria benignos, de 80% a 85%, maligno, 20% para nódulos solitários, de 1 a 6% múltiplos, tá? Quentes são chamados hiperfuncionantes, tá? Maioria benigno, tá? Maligno, menor que 1%. Carcinoma de tireoide, a probabilidade de câncer em nódulo quente com iodo é menor que 4%. Tá? Morno ou indeterminado pode ser nódulo frio com tecido normal ao redor, então pode ser aquela sobreposição, né, de imagens, né, que pode nos enganar, tá? E discordantes, quentes com tecnésio e frio com iodo, tá? Esses são baixo risco de malignidade, geralmente raros, de 2 a 8%. Então, esse aqui é uma imagem de um nódulo tireoide com nódulo frio, tá? Esse, e do outro lado, um nódulo quente, tá? Esses são várias imagens, né, da projeção anterior, tá? Oblíqua anterior direita e esquerda de nódulo frio, tá? Nódulos tireoidianos. Quente, geralmente a gente consegue ver, tá? Melhor. Agora, os frios, menor que 0,8 a 1 centímetro, a gente, já fica difícil. Menor que 5 milímetros, já a chance é de zero, tá? Então, mesmo assim, a sensibilidade de avaliação de nódulo frio é de 80% a 95% com pinhole, tá? Há relatos de casos de CA de tireoide que são capazes de captar, mas não organificar. É possível ter um nódulo quente ou mono com tecnésio que poderia ser frio com iodo, tá? Nódulo frio com tecnésio, inevitavelmente será frio com iodo, tá? Tireotoxicose, então, são os casos de aumento de hormônio tireoidiano. Então, no bócio difuso tóxico, conhecido como doença de Graves, tá? Ela tem uma distribuição uniforme, aumento da atividade hemoglóbica aumentada, captação elevada e BG baixo, quer dizer, assim, você consegue ver a tireoide, o parênquima tireoidiano muito bem definido, tá? A visualização de lobo piramidal pode ocorrer em 40%, tá? Bócio nodular tóxico, tá? Captação também está elevada, em adenoma tóxico, normal baixo em bócio multinodular. Doença de Plum é mais frequentemente associado com toxicose por T3, tá? O bócio nodular pode ser, a gente pode encontrar padrões de frio, morno e quente, tá? Vários nódulos autônomos que suprimem a atividade no restante da glândula são geralmente identificados, tá? Supressão não conota toxicidade. Nódulo funcionante autonômico menor que 2,5 centímetros são raramente tóxicos. E maior que 3 centímetros são muito mais prováveis para se tornar tóxico. 20% em 6 anos. Tá? Então, isso aqui é um paciente com captação de 60,9%, tá? Considerando que a padrão normal de 15% a 35%, então é um bócio difuso tóxico. A gente está falando que você não vê BG, que você não vê radiação de fundo, né? Então, você é uma imagem super clara da tireoide, tá? Uma outra imagem, tá? Isso aqui é um nódulo autônomo, que pós-iodoterapia, tá? A gente consegue
ver o restante do tecido tireoidiano. Tá? Esse é um caso bastante interessante. É um paciente com bócio difuso, tá? Ele tem uma captação de 24 horas de 72,8%, só que ele tem um nódulo frio. Então, bócio difuso tóxico com um nódulo frio no lobo esquerdo, na metade superior do lobo esquerdo. Ela já tinha uma punção positiva para neoplasia. Não sei qual foi o desfecho ainda dela, não. Eu não tive o retorno dela, não. Tireoidite. A tireoidite pode ser aguda, subaguda, linfocite crônica ou Hashimoto. Tá? Na tireoidite aguda, geralmente é uma infecção bacteriana, a captação está elevada devido à destruição da glândula. A cintila vai ter uma pobre definição da glândula. Tá? É recomendado controle após 2 a 3 meses, que você consegue reverter, a gente consegue visualizar o parênquima tireoidiano. Na subaguda, geralmente viral, tá? Inicialmente a captação é baixa, na recuperação ela pode aumentar pelo fenômeno rebote, e na cintilo sempre pobre visualização de toda a tireoide. Tá? Na tireoidite crônica, a captação pode variar, pode ser normal até na fase tardia, pode ser elevada em paciente com rastoxicose, tá? A cintilo também é bastante heterogênea, tá? Variável, né? Pode ser heterogênea ou focal, ausência difusa de atividade, podem ter defeitos frios, tá? Pode ser normal em 8%, tá? Então, eu acho que a patologia que eu acho mais difícil de avaliar, tá? Na palpação, geralmente, ela tem uma textura meio emborrachada, né? Meio, não é endurecida, é mais emborrachada, tá? Então, aqui está estão várias cintilografias com nódulo frio, com doença de Graves, um bócio multinodular tóxico, um bócio nodular com nódulo quente. Só que nesse daqui, a gente consegue ainda visualizar o parênquima, tá? E nesse, a gente não consegue ver o restante do parênquima tireoidiano, tá? Supressão total. E esse aqui, a tireoidite, a captação menor que 5%. Então, a gente não consegue visualizar a tireoide. Né? Esse aqui sumiu aqui. Sobre o MIB, tá? Eu vou falar um pouquinho do MIB na cintilografia da tireoide, tá? O MIB a maioria já conhece, que é um radiofármaco usado muito para miocárdica, perfusão miocárdica, mas também ela tem sido muito usada para avaliação de tumores, tá? Então, ele é um cátion lipofílico, com entrada celular que depende de uma diferente potencial elétrico entre os compartimentos, tá? Que será atraído para os locais com carga elétrica negativa, então concentrando principalmente em mitocôndrias e citoplasma, tá? A perfusão sanguínea aumentada e a permeabilidade capilar tem um papel importante no mecanismo de captação tumoral do MIB, tá? A concentração do MIB ao longo do tempo é inversamente proporcional à atividade de glicoproteína P, tá? E a glicoproteína P está ligada com a expressão do gene MDR1, que é responsável pela resistência a múltiplas drogas quimioterápicas. Então, qual a importância? A baixa retenção de MIB em um tumor também você pode correlacionar com uma provável resistência tumoral ao tratamento quimioterápico, tá? Então, eu acho que é um marcador que a gente poderia ser mais utilizado nos tumores. A captação fisiológica são nos músculos estriados no coração, fígado, baço e rins, tá? Então, essa aqui é uma captação assim, com tecnésio, tá? Aqui embaixo. Aqui, tá? E com MIB do lado direito. Imagem precoce de 10 minutos e tardia de 120 minutos. Tá? Então, MIB em avaliação de nódulos tireoidianos. Nódulos normo e hipercaptantes têm grande probabilidade de neoplasias, com muito baixa probabilidade de ser doença benigna. Tá? Ela pode auxiliar para a definição de melhor sítio para a realização de punção. MIB tem sido descrito por se localizar em vários tipos de tumor, tá? Então, acumulando tecido tireoidiano em vários distúrbios patológicos.
Então, linfomas, nódulos tiroidianos, câncer de células de Hürthle, carcinoma medular e metástases de câncer diferencial de tireoide. Então, esses aqui são dois exemplos, né, de MIB usados na síndrome da tireoide, sendo que no A e no B, você vê no lado direito, né, lobo direito, um nódulo hipercaptante, tá? Foi feito com MIB, imagem de 10 minutos, e do lado esquerdo, né, a imagem de MIB de 2 horas tardia, com ainda manutenção da hipercaptação do nódulo no lobo direito, tá? Então, isso aqui foi diagnosticado como carcinoma diferenciado de tireoide, tá? E nas figuras C e D, também com MIB, só que agora a hipercaptação é no lobo esquerdo, tá? Na imagem precoce de 10 minutos, mas que clareia com imagem de 2 horas, tá? Então, caracterizando a benignidade, tá? Então, MIB em avaliação de nódulos. Então, essa aqui MIB, captação de MIB, tá? Então, essa daqui foi uma síndrome de tireoide realizada com tecnésio, você vê uma área hipocaptante no lobo esquerdo, tá? Foi feito com iodo 131, também permanece hipocaptante, e quando feito com MIB, tá? Você vê uma hipercaptação importante na margem de precoce de 10 minutos e de 120 minutos de 2 horas, imagem continua hipercaptante, tá? Então, para mostrar a captação de MIB em tumores malignos. Tá? Esse daqui é um caso bastante interessante. Onde está a seta vermelha, então, ela foi feita, essa aqui foi uma síndrome de tireoide com tecnésio, tá? Primeiro com tecnésio, tá? Essa seta vermelha está apontando um nódulo frio em lobo direito, tá? Onde está a seta amarela, foi injetado o MIB, tá? Então, concentrou o MIB, tá? Continua hipocaptante, mas na seta amarela a gente consegue ver uma hipercaptação focal, né? No polo superior do lobo direito, tá? A imagem C é a imagem tardia, tá? E a imagem D foi feita a subtração. Então, o que era? Era um carcinoma de paratireoide dentro de um nódulo frio da tireoide, tá? Eu achei interessante essa imagem, eu coloquei para a gente conhecer, tá? Vantagens do uso do MIB, tá? Independe do TSH. Então, se ele está suprimido ou não suprimido, eu consigo fazer a imagem da tireoide, tá? Não precisa suspender terapia hormonal, tá? É uma grande vantagem. Se paciente que estejam tomando Puran ou para pós-tireoidectomia total, tá? Não precisa suspender. Captação de MIB não é mediada pelos mesmos mecanismos de captação de iodeto, então não é afetado por percloratos, tá? Não precisa de preparo com dieta pobre em iodo, é fácil de disponibilidade, tá? A qualidade de imagem é melhor que com iodo, e poderia contribuir para o diagnóstico de doenças tiroidianas e planejamento terapêutico com hipocaptação de força do tecnésio. Então, a técnica para usar o MIB, tá? A dose é de 20 a 30 milicuries de MIB, EV, tá? O colimador de alta resolução ou de baixa energia, em DDH, pescoço em extensão, na projeção anterior, tá? A gente faz uma imagem de fluxo se o paciente não foi operado, tá? Então, a gente faz uma imagem de fluxo de 3 segundos por frame, por 1 minuto, e faz uma imagem estática após 5 minutos da injeção, tá? De 5 a 10 minutos, tá? Faz imagens tardias de 1, 2 ou até 4 horas, tá? E para pesquisa de corpo inteiro com MIB, tá? A gente faz imagens de corpo inteiro, fase precoce. Se não for operada, a gente faz fase precoce, depois de 20 a 30 minutos. Então, faz o fluxo, faz a imagem estática e faz o corpo inteiro. E tardias de 2 horas da região cervical, tá? Paciente não operado. Se o paciente já foi operado, a gente só faz imagem da região cervical, corpo inteiro, tá? Depois de uns 20 minutos já pode fazer, tá? A velocidade de 15 centímetros por minuto,
o zoom de 1,45 para estática, SPECT do tórax quando suspeito de metástases pulmonares ou mediastinais, tá? Pesquisa de corpo inteiro, tá? Quando fazer pesquisa de corpo inteiro, tá? Aproximadamente um mês após a tireoidectomia total, tá? Para verificar o que? A existência de eventuais restos tireoidianos ou metástases. Com captação de iodo, eu prefiro sempre fazer com captação de iodo, para posterior e posterior terapia, tá? Quando se faz PCI também, logo após a iodoterapia, você deu uma dose maior, tá, de terapia, então não é uma dose diagnóstica, então a gente tem uma dose maior, a gente aproveita essa dose para fazer a imagem. Depois de 7 a 10 dias a gente faz a imagem. E PCI para seguimento, tá? A técnica, a gente tem disponibilidade do iodo 131, tá? De 2 a 5 milicurie, e de 2 a 3 milicurie para pacientes pré-tratamento, tá? E MIB de 20 a 30 milicurie. Imagem de varredura, anterior-posterior, de 48 horas para iodo 131 e de 20 a 30 minutos após para MIB, tá? E quando a gente usa o iodo 131, colimador de alta energia, tá? Usa-se o pinhole, pré-dose, quando for para pré-dose, eu gosto de fazer com pinhole. Posicionamento do cubo dorsal horizontal, o corpo inteiro é realizado após 48 horas da administração, né, do iodo, e imagens adicionais. Esvaziar a bexiga antes da imagem do corpo inteiro. Eu gosto de fazer um preparo intestinal. Antigamente eu usava até um flit-enema, mas parece que teve uma época que não teve mais flit-enema, então eu não estou usando mais flit-enema, mas eu uso laxante intestinal, de preferência do Colax, né? Eu peço 2 dias, né? Se um paciente toma o iodo na quarta-feira para fazer pesquisa, eu peço para tomar na quarta e na quinta para fazer, 2 dias, tá, de Dulcolax. Projeções de corpo inteiro anterior, posterior, cervical em hiperextensão. A gente coloca o travesseiro na cervical, porque o objetivo é deixar bem estendido. E esse posicionamento vai depender muito, às vezes, muito do paciente. Tem paciente muito idoso que não consegue ficar com a cabeça muito caída para trás, né? Tem um problema de labirintite, então a gente vai ter que adequar. Pacientes que têm um tórax avantajado, né? Muito, as mamas muito grandes, se você fizer muito essa hiperextensão, você acaba deixando muito longe para fazer a imagem. Então, a gente vai vendo com cada paciente, tá? Então, o objetivo vai ser deixar em hiperextensão o mais próximo possível do colimador, tá? Cervical com marcador na fúrcula, tá? E nas extremidades da cirurgia. Tá? Aquisição, varredura de corpo inteiro com velocidade de 8 centímetros por minuto e a estática de 5 minutos. Preparo para PCI com iodo é a mesma cintilovia tireoide, tá? Suspensão de 4 a 6 semanas de T4, TCA sérico tem que estar acima de 30, tá? E dieta pobre em iodo. Então, vale as mesmas orientações, tá? Com captação de iodo, tá? Esquema para realização de pesquisa corpo inteiro com captação, tá? Eu faço no primeiro dia iodo via oral para captação de 24 horas, vira em jejum. No segundo dia, você faz a leitura da captação de 24 horas e depois tomar dose de iodo para pesquisa de corpo inteiro, também em jejum, tá? Se a captação for maior que 4%, suspendo o PCI e faço uma cintilovia da tireoide, tá? Aí eu peço para retornar ao cirurgião para poder fazer uma nova reabordagem e não prossigo com o exame, tá? No quarto dia, tá? Retorna para a aquisição das imagens se a captação for menor que 4%. PCI com TARGET com captação de iodo, tá? Então, é um esquema bem complexo, né? São 5 dias que eu preciso. No primeiro dia, eu faço a coleta de sangue basal, tá? Faço a injeção e dose de iodo para captação cervical. No segundo dia, eu dou a segunda injeção intramuscular de Tyrogen, faço a leitura de captação. Se a captação for maior que 4%, também suspende pesquisa de corpo inteiro do mesmo jeito, tá? Se passou, no terceiro dia, dose de iodo para pesquisa de corpo inteiro e no quinto dia faz a aquisição de imagem do PCI, tá? Confesso que eu ainda nunca fiz dessa forma, pesquisa de corpo inteiro com Tyrogen com captação de iodo, tá?
eu não tenho experiência, então até gostaria que os colegas me dissessem se realmente a gente consegue fazer o exame de boa qualidade. Então, essa aqui é uma pesquisa de corpo inteiro, com iodo normal, tá? Esse com metástase, tá? Esse aqui também são uns exames paciente normal, com resíduo, com tecido remanescente em região cervical. O último, tá? É o metapulmonar com tecido remanescente em pescoço, tá? Esse é um exame que eu fiz também lá em Santo Antônio de Jesus. O paciente fez tireoidectomia total, a gente programou pesquisa de corpo inteiro com captação, tá? Ela tomou a dose para fazer a captação, só que a captação de iodo de 24 horas foi de 5,69%. Então, a gente não prosseguiu a pesquisa de corpo inteiro, eu fiz a síndrome de tireoide, aí foi essa imagem que a gente conseguiu adquirir, tá? Eu acho que ainda nunca vi na cardio nenhum paciente que tenha tido mais que 5% ou 4%. Esse aqui foi surpreendente. Pesquisa de corpo inteiro com MIB, tá? Estudos têm demonstrado que o rastreamento com MIB é importante no acompanhamento de pacientes com elevação de tireoglobulina e pesquisa de corpo inteiro com iodo negativo, tá? Ou com a variante de carcinoma diferencial de tireoide, tá? Em pacientes com presença de anticorpo antitireoglobulina e pesquisa de corpo inteiro com iodo negativo, tá? Ele tem um papel complementar, por ter sido sensível na detecção de metástases linfonodais e não iodo-captantes. Independe da quantidade de tecido tireoidiano remanescente e pode direcionar para tratamentos adicionais. Porque se o paciente tem uma pesquisa de corpo inteiro negativo para iodo, então a iodoterapia não seria o tratamento de escolha, tá? Então, eu preciso saber se realmente o quanto de tecido eu tenho, né, para fazer qualquer opção de tratamento, tá? Então, acho que o MIB pode ajudar nesse sentido. O paciente com carcinoma medular, ele pode ter uma boa sensibilidade para MIB. É curado para detectar metalinfonodal local, mas falha para linfonodos pequenos e metapulmonar, tá? Linfonodos à distância, tá? No iodo, a sensibilidade da pesquisa de corpo inteiro é de 84% e a especificidade de 90% a 100%. O MIB já cai, mas tem trabalho já variando a sensibilidade de 40% a 93%, e a especificidade de 67% a 93%, tá? Mas a gente tem uma outra informação, que MIB e tireoglobulina são concordantes em 96%. Então, quando a tireoglobulina está aumentada, a pesquisa de corpo inteiro é negativa, fazendo o MIB está tendo uma concordância, tá? Esse dado, o último dado da estatística de MIB, foi de uma universidade de Kyoto, que eles fizeram com MIB e tiveram uma sensibilidade de 94,4% na região do pescoço, 78,4% em pulmão e 92,8% em osso. Eu achei que é um valor considerável, né, de aceitação, tá? Então, esse aqui é um exame de pesquisa de corpo inteiro com MIB pré-operatório, tá? Então, foi feita a pesquisa de corpo inteiro. Na região cervical, a gente consegue encontrar 2 captações, tá? Uma captação no lobo direito e 2, tá? No lobo esquerdo, tá? Imagens tardias, né? Então, a gente vai ver que realmente existe. Foi feito um MIB pós-operatório, com nenhuma captação, tá? Do MIB, tá? Fora a captação fisiológica, que é o coração, né? As vias biliares, né? E a alça, tá? E como ela é também eliminada pela trato urinário, então você vê a bexiga. Então, essa aqui é uma cintilografia com MIB, a seta preta mostrando a captação de metástase ósseas e a na vermelha de linfonodais. Então, MIB poderia ser o quê? Uma opção para avaliação complementar de nódulos tireoidianos, para avaliar por captação difusa do tecnésio e para segmentos de carcinoma diferencial tireoide, recorrência ou metadistância, já
que a gente não tem o PET no serviço, eu acho que o MIB poderia ser uma outra ferramenta que a gente poderia usar. Eu lembro que quando eu cheguei aqui em Salvador, quando trabalhava no IPEC, o Dr. Macedo usava muito o MIB, sempre sugeria síndrome de tireoide com MIB para nódulos frios, né, com tecnésio. A gente poderia começar a sugerir essa opção, né? Eu acho que poderia ajudar, tá? Lembrar, né, que o bom resultado de um exame de imagem começa já pela marcação, tá? Então, orientação correta para o preparo do exame, isso é importantíssimo, tá? Uma boa anamnese, uma boa história, condução e execução do exame. Então, você, na hora de você dar a dose de iodo para fazer a captação, você tem que tomar cuidado de que você deu a dose realmente, se você não deixou cair a dose de iodo na roupa, no pescoço, porque aí você vai influenciar no valor da captação, tá? Então tem que ser feito com critério, tá? Uma boa orientação, orientar o paciente que você, depois que tomar o iodo via oral, você tem que ficar com a boca fechada, literalmente não falar, no mínimo 30 minutos, tá? E fazer um bom exame, tá? Então, você posicionar de forma adequada, tá? Você fazer a orientação do quê? De tomar água antes de fazer o exame, tá? E o processamento do exame também é muito importante. Então, para que tenha um bom processamento do exame, eu preciso do equipamento calibrado, o operador também ter o cuidado, né, de posicionar e a interpretação do exame. Então, eu acho que o resultado depende da interação multidisciplinar para que seja satisfatório para diagnóstico, tratamento e segmento. Quando eu falo multidisciplinar, não é somente o pessoal da endocrinologia, cabeça-pescoço, não. É no setor mesmo, tá? Então, realmente, a gente precisa de uma boa marcação, de uma boa orientação, eu preciso do técnico, do biomédico executando de uma maneira correta, tá? Posicionando de maneira correta, fazendo o exame no tempo certo, porque isso tudo vai influenciar. Tá? Então, quando eu digo multidisciplinar, é multidisciplinar dentro do setor também. Eu preciso que o equipamento esteja bem calibrado, né? Então o pessoal da física que precisa estar sempre, né, atento, né, a qualidade de imagem, tá? Então, eu acho que é isso. Não sei se consegui abordar ou passar o que foi pedido, mas é isso a minha apresentação de hoje. Obrigada. Sim, Maia, conseguiu. Eu que agradeço aí o tempo que você utilizou, que não deve ter sido pouco para fazer essa apresentação, e a complexidade do tema, né, e a abrangência do tema. E eu deixo aberto aqui para alguns tipos de questionamentos que o pessoal, por acaso, possa ter. Eu tenho alguns. Então, eu vou começar, já que está todo mundo calado, eu vou começar. Diga. Primeiro, parabenizar a Maia, realmente, pela apresentação. Foi bastante interessante, abrangente. Gostei muito e sugiro que amanhã já deixe lá no serviço aquela tabela que você colocou. Sim, Na sim. realidade, lá ela já tinha me mostrado rapidamente, mas eu tinha outras coisas, eu não prestei muita atenção. Ela já tinha me dito que você tinha sugerido aquela tabela dos alimentos, aqueles que podem e aqueles que não podem ser utilizados. E eu acho que aquela tabela vai facilitar tanto a nossa vida quanto dos nossos pacientes, para que eu e Pepe possamos também opinar. Mas vamos lá, eu tenho algumas dúvidas. A medicina nuclear, primeiro, esse último slide seu foi muito feliz. A medicina nuclear sempre foi uma especialidade multidisciplinar. Então, o laudo é apenas a cereja do bolo. Se desde o início não fizermos a coisa certa, certamente o final não vai poder ser corrigido. Foi muito feliz. Então, todos têm sua importância no serviço de medicina nuclear para que possamos oferecer aos nossos pacientes o melhor atendimento
e aos nossos colegas que solicitam o exame a melhor informação possível pelo método. Mas, assim, a medicina nuclear ela é uma especialidade eminentemente baseada na fisiopatologia, né? Com o advento das câmaras híbridas, precisamos também ter conhecimento de anatomia, mas primordialmente ela é de fisiopatologia. E me causou surpresa, eu não consigo entender a fisiopatologia. Está aparecendo os lockdowns. Por que o paciente que vai fazer uma cintilografia de tireoide ou uma pesquisa de corpo inteiro não pode ir à praia ou tomar banho de mar? Uma vez que a captação do iodo ela ocorre por via oral, né, no intestino, e só a partir daí é que ela entra no pulso sanguíneo e, consequentemente, vai ser absorvida pelos tecidos que possuem a bomba, né, de sódio e iodo. Então, eu tive dificuldade. E ir à praia, eu imagino, porque ninguém vai à praia e fica no bico seco, né? Então, geralmente, se tem os petiscos. E se você está na praia, nada mais natural que um dos petiscos seja o peixe. E parece-me pelo Camarão. Camarão, exatamente. Eu não. Né? Eu estou livre porque eu estou alérgico. Mas o peixe, não, eu não sou alérgico. Então, eu tive dificuldade. Se eu garantir que não vou comer peixe ou algo que contenha, sabidamente, bastante iodo, por que é que eu não posso ir à praia, mesmo de máscara? Na realidade, o princípio, assim, foi nessas compilações que eu achei, né? Mas o princípio seria do iodo tópico, né? A gente não faz restrição para quem vai fazer uso de iodo povidine tópico, tá? Então, eu acho que pela absorção mesmo pela pele. E Luiz, me diz uma coisa, quando você não for para a praia, você não leva nenhum bolão? Como é que fala? Banho de mar, você não toma uns goles de água do mar? Poxa, eu teria que tomar um senhor caldo, eu teria que ir Viu para que Nazaré. você viu como a estatística, assim, a quantidade de sal que você encontra no nosso sal, a concentração de iodo é muito maior. E Mas, nós assim, o princípio é o mesmo do uso tópico, né? Tanto a gente não pede para não usar maquiagem, também é a mesma coisa. Senão, né, varilhão é a mesma ideia da absorção tópica, né, de iodo. Mínimo que seja, vai ter. Então, a gente, para evitar, porque assim, tintura de cabelo, eu uso. Eu não poderia fazer isenção de tireoide nem a pau. Mas, ao princípio é esse, da uso tópico, tá? Então, a gente pede para realmente evitar esse... Eu procurei em várias clínicas, né? Porque pode ser que em São Paulo, onde não tem a praia, não tem esse item. Mas, por Nordeste, eu acho que é importante deixar esse item. Se eu fosse um surfista de ondas grandes, eu até tomaria cuidado em tomar banho de mar. Do contrário, eu tenho meus questionamentos, Maia. Mas vamos lá. Mas é lógico, é bom porque, na realidade, essa aula eu queria ter dado antes para a gente discutir, para ser um protocolo, né? Eu queria tirar dúvida com... Mesmo, Maia. Senão não ia ter graça. O momento é justamente esse, a gente ia fazer o trabalho duplicado. É o momento de a gente tirar a dúvida. Pepe, fica à vontade aí para fazer alguma observação, algum tipo de questionamento. Posso falar um negocinho aqui? Pode sim, Pepe, por favor. Peraí, deixa eu ligar aqui que eu tô vendo. Peraí. Eu não sei se eu estou com o meu... Na verdade, o que acontece, é por isso que o iodo você tem que mexer, o iodo líquido. Não sei se vocês já mexeram com o iodo líquido. Você tem que mexer em capela, né? Com fluxo laminar, né?
O iodo, Porque é volátil, né? Ele é volátil. ele é muito volátil. Então, em cidade litorânea, você acaba inalando ele. Você absorve por inalação mesmo. Então, é por isso que não pode. Ok. Então tá correto. Então a gente tem que continuar batendo na tecla de que banho de Na mar. verdade, essa tá uma discussão muito grande hoje se vai continuar fazendo dieta ou não. Tá até meio caindo em desuso esse negócio de dieta aí. Uhum. Exato. Tomara que caia, né? Que é um saco. Assim. Menos um problema. Outra dúvida, na realidade, não é dúvida, você até comentou, muitos dos exames que fazíamos anteriormente, antes de termos uma quantidade maior de equipamentos PET-CT, era pesquisa de diversos tumores com a gama-câmara. Mas acredito que pesquisar metástase de câncer de tireoide com MIB esteja cada vez mais em desuso devido à possibilidade de a gente fazer isso com PET-CT. Isso. Né? Uma outra indicação boa para MIB, ainda que o PET-CT também suplante, seria o mieloma, né? Pesquisa de mieloma é muito interessante. Eu acho que a MIB ela tem uma utilidade muito grande, mas acho que começou a ficar em desuso por causa do aparecimento do PET, né? Eu acho que ficou um pouco. Assim, quando eu falei de usar o MIB para metástase, não é para todos os casos, não, tá? Então, para paciente que teve pesquisa de corpo inteiro com iodo negativo, mas tiroglobulina alta, eu acho que a gente poderia fazer, tá? Eu não tenho PET, então eu posso... Nesse caso, se a gente morasse a 1.000 quilômetros de distância de um equipamento PET-CT, o paciente tivesse algum tipo de dificuldade em acesso ao equipamento, eu acho que aí sim caberia. Mas é a mesma coisa de a gente, já que eu não tenho PET-CT, eu vou fazer galho 67 para pesquisa de linfoma. Eu acho que já deu, já não é assim, já não é a melhor medicina que a gente pratica. E ainda que nós não tenhamos como oferecer o melhor meio de investigar aquele paciente para aquela patologia, eu acho que seria razoável que nós disséssemos até mesmo no laudo, sugeríssemos que poderia ser complementado com aquele que é disponível, né, para acesso ao público. Assim, Por essa é uma exemplo, opinião pessoal. para cardiopulmonar, aqui em Salvador, a gente tem vários clínicos com PET, então, né? Mas, por exemplo, em Santo Antônio de Jesus, lá eu não tenho PET. A maioria dos meus pacientes é particular, né? Então, eu poderia ser uma ferramenta para oferecer, né? MIB, o MIB é assim, se eu for fazer com iodo, se eu fizer com iodo, iodo eu não tenho disponível, né? Eu tenho que comprar, então eu não posso fazer por caridade. O MIB, eu posso fazer num dia que tiver um exame cardíaco, tiver dose sobrando, eu posso fazer. Posso fazer até por cortesia, né? Por complementar. Né? Então, assim, é uma coisa que eu posso oferecer. Para Salvador, já não. Mas para o interior, para minha. Para Santo Antônio, eu tenho minhas dúvidas, mas porque pode ser que eu dê uma informação que falsamente tranquilize aquele paciente. Então, talvez eu possa estar postergando um diagnóstico mais adequado e, consequentemente, um tratamento mais efetivo. Então, eu entendo perfeitamente a sua situação, mas a questão é a seguinte: existe isso daí, ainda que o paciente me diga que ele não tem condições, mas cabe a mim dizer a ele que existe essa possibilidade. Sim, sim, sim. E que essa possibilidade ela é melhor do que aquela que eu estou oferecendo. Sim. Por essas razões. Então, assim,
Mas eu até Mas é aí que tá. Então, tipo assim, filosófico. o PET, eu não sei que serviço está fazendo PET SUS? Tem algum lugar que faz PET SUS aqui em Salvador? Eu acho que o português não tem uma cota, não, Pepe? Português, Santa Isabel, que mais? Deixa eu Não sei se pensar. é a Diagnossom. Diagnosticação, eu não sei. Eu Português, acho que Santa a Isabel, Diagnossom, com eu certeza acho faz. que não faz SUS, Só não. português e Santa Isabel. Né? Então, por exemplo, se eu tenho um paciente que... Mas não tem indicação você não consegue, não está no rol do SUS, né? Então, quer dizer, se eu tenho essa possibilidade de... Não vai ser o diagnóstico definitivo, mas se eu posso fornecer mais alguma informação com esse meu estudo, eu vou oferecer. Lógico, PET é melhor? Mas quando esse meu paciente, esse meu perfil de paciente vai conseguir fazer o PET? Mas o meu questionamento, aí de novo, é uma questão filosófica. O meu questionamento é o seguinte: todo mundo está atrás de um médico para cravar em cima. Aí ele me disse o seguinte: doutor, você sabe que ele não teria a menor condição, mas ele tem um conhecido que é advogado e que também está matando cachorro a grito. Aí ele disse: mas doutor, eu faria uma vaquinha com meus familiares, com meus amigos, um bolão, eu dava um jeito. Se você tivesse me dito que isso era necessário para a minha saúde, eu teria feito. E aí? E aí? Ou seja, depois que passa, sabe aquele quase afogado, que a primeira madeira que passa, ele não quer nem saber. Até aquela pessoa que vai tentar salvá-lo é capaz de se afogá-la para tentar sobreviver. Ele vai fazer isso. Ele vai fazer. Então, assim, por que você não sugeriu isso? Mas vamos adiante. Isso. Aquele paciente da captação tinha ultrassom cervical? Qual? Aquela de captação maior? Eu não lembro, porque já faz um tempo. Mas eu lembro, não lembro como é que estava o ultrassom cervical, porque também eu não tive retorno desse paciente. Mas esse paciente ficou um pouco na minha memória, né, com captação elevada. Infelizmente, pena que eu não tenho a imagem da captação de 24 horas para mostrar como é que aparecia para depois, né? Mas agora, só para os biomédicos e, sobretudo, para os cardiologistas, o que a gente vai fazer? Explica aí para eles. O que a gente vai fazer? Eu acho que os biomédicos sabem. Por que a gente vai fazer uma PCI, uma pesquisa de corpo inteiro, com iodo, num paciente que, teoricamente, tirou toda a tireoide? Explica aí para eles. Na verdade, assim, a pesquisa de corpo inteiro a gente faz porque, assim, o iodo, ele não vai distinguir neoplasia de tecido normal, né? Num caso de uma tireoidectomia total, tá? Então, o que esse exame vai fazer? A gente tenta ver o quanto de tecido remanescente ficou na região cervical, tá? Então, para isso, é importante que você tenha... a gente vai depender muito do cirurgião, né? Um bom cirurgião vai tentar tirar o máximo que puder e tem que deixar o mínimo, tem que tirar tudo, tá? Então, o exame é para ver quanto de tecido remanescente ficou na região cervical, tá? Por que isso é importante? Para a gente ver se vai fazer um tratamento conservador, se vai só avaliar, dar hormônio tireoidiano para suprimir, ou você vai fazer uma iodoterapia, uma ablação, um tratamento, isso vai depender do quanto que ficou, tá? Então, esse é a ideia da pesquisa de corpo inteiro. Não sei se ficou claro. E aquele pulmão, e aquela PCI com o pulmão captante? Aquela já... Isso aí para os cardiologistas, para explicar melhor. Então, que assim, você faz... Bom, se você fez uma tireoidectomia recente, né,
é a primeira pesquisa de corpo inteiro. Tá? Então, a gente faz o quê? Uma dose pequena, de 2 a 3 milicuri de iodo, porque você pode pensar numa iodoterapia. Tá? Então, a gente faz para não dar, para não prejudicar a terapia. Tá? Então, a gente dá uma dose pequena. Nessa primeira pesquisa de corpo inteiro, a gente pode encontrar, geralmente a gente encontra só na região do tecido remanescente, né? na tecido remanescente. Agora, se eu dou uma dose maior, tá? Aí eu consigo visualizar mais regiões. Tá? Então, aquela pesquisa de corpo inteiro com iodo, provavelmente foi pós-iodoterapia, porque a gente não consegue ver tanta captação pulmonar, né, com uma dose de 3 ou 5 milicuri, porque geralmente ele vai tudo para tecido tireoidiano. Tá? A preferência... captação pulmonar. Captação pulmonar, quando você tem a captação pulmonar é porque o negócio está muito ruim, né? Geralmente a gente não consegue, eu nunca vi ainda captação pulmonar no pesquisa de corpo inteiro pré-dose. Eu não sei se você tem. É mesmo pós-dose mesmo. Pós-dose, Por que capta o pulmão? Por causa das metástases, né? Das metástases, para avaliar metástase. Então, a gente viu as figuras com metástase pulmonar, metástase em osso, tá? E metástase em linfonodos à distância. Tá? Então, a pesquisa de corpo inteiro, a primeira para avaliar, depois disso a gente vai optar pela... Agora, aí tratamento já é um outro leque, né, de discussão, né? Tratamento conservador, né? Porque nem todos os... É outra questão. É uma outra seção enorme, porque tem a linha do tratamento conservador, a linha do tratamento já de cara dando 100 milicuri. Então, aí já é uma outra... outro assunto. Todo câncer de tireoide vale a pena fazer pesquisa de corpo inteiro? Bom, eu gosto de fazer. Eu faria. Eu faria. Porque, depende, você vê pela cirurgia, né? Porque capsulado, não teria invasão, mas não sei. Não. Eu falo do tipo histológico. Todo tipo histológico de câncer. Eu faço. Todo. Todo. Não estou falando dos diferenciados, não. Estou falando de todos. Estou falando de medular, de É difícil medular, porque você não pode não ter captação nenhuma e você ter metástase. Mas, assim, experiência com tratamento eu não tenho, mas pelos lugares que eu fui acompanhando, por exemplo, lá na Santa Casa, com a doutora Maria Maroni, ela mesmo com CA medular, ela atacava iodoterapia. Então, fazia. Mesmo com CA medular, não captante, mesmo não captante, ela fazia. Não sei se mudou. Na época que eu fui lá acompanhar os serviços, ela fazia. Então, assim, em todo caso, eu faria pesquisa de corpo inteiro com iodo. Sabendo que CA medular, CA, né, a gente poderia fazer o quê? PET, se eu tenho PET, ou MIB, se eu não tiver PET. Eu posso fazer pesquisa de corpo inteiro com MIB. São as ferramentas que eu tenho. Se eu não tenho PET... A gente poderia fazer um octreoscan para o medular? Poderia, mas eu não tenho experiência, não. Não vi para dizer, eu fiz e o resultado foi bom ou não. Realmente eu não... Pepe, qual a sua opinião? Todo câncer, independente de histologia, câncer de tireoide, pode fazer uma pesquisa de corpo inteiro com iodo 131? Na verdade, você faz, né? Quando você faz tireoidectomia do paciente e você vai fazer uma PCI, você faz de todos, né? Até porque você pode ter componente não medular, né? Pode ter um misto, né? Não é comum. Agora, se você não captou nada e você sabe que tem massa, não tem para onde fugir, tem que fazer PET.
não tem para onde fugir. PET, ou dependendo da massa residual, reabordar, né? Depende, aí vai depender do cirurgião. Não, tô falando que você já tirou a tireoide do cara, tá. né? É Eu porque você estou não tem ideia da subentendendo que o captação, cirurgião né? é competente, tirou a tireoide, você fez um ultrassom, não tem tecido Tá, certo. remanescente, Você fez ultrassom, né? então pronto. E não tem para onde Aí fugir. não tem para onde correr. Um medular, chegou o laudo anatomopatológico, é medular, Puro. puro, tirou toda a tireoide, tá? E imagens livres, tudo. Faz PCI de corpo inteiro com iodo 131? Se você só achou na tireoide um foco de medular, Sim. Não. Ok. Isso, pessoal, essa pergunta é mais para biomédicos. Para captar, não existe histologicamente o conceito de carcinoma diferenciado, tá? Você não vai ver em laudo de anatomia patológica o carcinoma é diferenciado, não. Nós sabemos que os carcinomas... O que é um carcinoma diferenciado? Por que diferenciado? Porque ele tem uma característica semelhante ao tecido tiroidiano. Então, é um câncer que possui a bomba de iodeto e sódio, em que faz a troca para que incorpore o iodeto. Então, habitualmente, os tumores denominados diferenciados são os do tipo histológico papilífero, que é o mais comum. Ele habitualmente dá metástases linfonodais no início, e os foliculares, cuja metástase geralmente tem um prognóstico um pouco pior do que o papilífero, porque existe uma disseminação hematogênica. Então, esses são os diferenciados. São diferenciados porque contém os receptores, a bomba de iodeto de sódio. E acreditamos, e é o conceito vigente, de que metástases e tumores diferenciados, a princípio, também possuem essa bomba de iodeto de sódio e que, portanto, são capazes de reter o iodeto radioativo que nós fornecemos. E por isso que se capta, conforme Maia falou, no pulmão, nos ossos, né? Porque se você for ver uma cintilografia, uma PCI, uma pesquisa do corpo inteiro com iodo 131, não é para captar no osso. Se capta é porque tem ali alguma coisa anormal, tem algum tecido que está com essa bomba de iodeto de sódio. Por isso que, a princípio, não se deve fazer pesquisa de corpo inteiro em outros tipos de tumores de tireoide que não sejam os papilíferos e os foliculares, porque você não vai encontrar em suas possíveis metástases. Isso não significa, o fato de eu dizer que a PCI foi normal, era de se esperar que fosse, mas não significa que o paciente não tenha metástase. Apenas eu utilizei a ferramenta inadequada para aquela investigação. Então, hoje, poderíamos fazer o PET-CT, e aí nós teríamos que usar, não está conforme o próprio PEP já falou, nenhum PET-CT de tireoide, ele está no rol da ANS, mas em condições em que a situação econômica não tem significado, não tem importância, o paciente tem possibilidade, e aí eu sugeriria o galho 68, né? Para isso, considerando ser um tumor, o tumor medular de tireoide, ser um tumor da classificação do tipo neuroendócrino. No anaplásico, devido à sua agressividade, é de se imaginar que ele tem um metabolismo muito elevado, e aí o próprio FDG seria
suficiente. Nada impede que durante a evolução daqueles carcinomas inicialmente denominados diferenciados, eles possam se indiferenciar. E aí Maia comentou muito bem, então é aquele paciente que a tireoglobulina é uma proteína, né, produzida apenas pelos tecidos tireoidianos. Então, às vezes, você no acompanhamento do paciente, você vai ver tireoglobulina se elevando, ausência de anticorpo, antitireoglobulina, e, bem, tem alguma metástase aí, e você faz a pesquisa de corpo inteiro, ela dá negativa, e aí eu acredito que uma boa indicação seria realizar o PET-CT, até mesmo com FDG, porque nós sabemos que os tumores diferenciados de tireoide, eles habitualmente são indolentes e com um prognóstico habitualmente muito bom. Tanto que é difícil você provar que usar ou não usar radioterapia naqueles cânceres de baixo risco seja realmente eficaz. Entretanto, na medida em que esses tumores possam se desdiferenciar, eles assumem um comportamento mais agressivo. E aí, mais uma vez, o FDG talvez cumpra o seu papel no processo investigativo. Algum comentário em relação a essas observações que acabei de fazer? Concordo ou não concordo? Não, é isso aí. Basicamente é isso aí. Laila, Saulo, alguma dúvida que a gente de repente possa tirar? Entender o porquê da restrição dietética, bem lembrada por Pepe, que alguns já questionam a sua real necessidade, mas de qualquer maneira vamos considerar como real, porque deve ter suspensos por determinado período alguns alimentos, algumas medicações, porque não se deve usar terapia de reposição hormonal ou, se estiver usando, usar o TSH, por que eu preciso suspender hormônio tireoidiano para fazer a cintilografia ou a pesquisa de corpo inteiro? Eu preciso suspender porque um dos mecanismos que eu tenho para aumentar a avidez da célula pelo iodo, naquele eixo hipotalâmico hipofisário tireoidiano, eu preciso aumentar a avidez da bomba de iodeto de potássio. E para que eu aumente, ou eu vou fornecer o TSH de forma artificial, né, com o Thyrogen, que é o único medicamento disponível no nosso meio, ou eu mando suspender a terapia de reposição hormonal de modo que o TSH aumente, porque eu não vou ter produção de T3 e T4 na pesquisa do corpo inteiro, porque eu já arranquei a tireoide desse indivíduo. Lembrando que existe atualmente entre os cirurgiões, né, em algumas situações específicas, tem indicado lobectomia, e, portanto, resta tecido tireoidiano, e, nesse caso, a pesquisa de corpo inteiro ela fica comprometida. A análise pela medicina nuclear. Mais alguma observação? Oi, doutor. Oi, gente. Boa noite. Foi bem esclarecedora a apresentação da doutora Maia, muito boa. Eu não tenho dúvidas. E sanou muitas... Não tenho mais dúvidas agora, né? Mas me explicou muitas coisas que eu não sabia referente a esses exames, que são complexos, às vezes complicados, né?
E aí você vai tomar o banho de mar. Eu? Na realidade, eu acho que assim, o importante dos biomédicos terem um conhecimento é porque são vocês que têm um contato sempre mais com os pacientes, né? Então, o paciente vai acabar perguntando e você tem que ter uma bagagem para explicar, né? Por que você está suspendendo? Por que você está, né? Eu acho que é importante isso, porque quando você explica, né, o paciente entende o que está acontecendo. Tem paciente que pesquisam no Google, né? Mas às vezes pesquisam no Google, pesquisam tireoide, mas não é assim, eles pesquisaram para corpo inteiro, para paciente com câncer. Já muda o enfoque. Então, acho que é importante vocês terem o conhecimento, né? Para vocês terem a firmeza de passar essa convicção para os pacientes, né? Se você não sabe, fica difícil você tentar convencer um paciente a seguir a dieta, ou, tipo, que não seja tireoide, para fazer uma cintilografia óssea, por exemplo. Por que você tem que pedir para o paciente ir ao banheiro? Porque o MDP, a excreção básica é renal. Então, se você tem um paciente, principalmente paciente de CA de próstata, que eles têm uma dificuldade enorme para esvaziar a bexiga. Se o paciente vem com a bexiga enorme, cheia, você já atrapalha o exame. Então, assim, você tem que explicar por que tem que esvaziar a bexiga, porque ela é eliminada pelos rins, então concentra tudo fica tudo acumulado na bexiga, aí o paciente entende melhor a posição da gente. Não é só uma questão de frescura, é posicionamento. Então, assim, posicionamento é importante. Na cintilografia, acho que o posicionamento é muito importante do paciente. Qualquer exame, que seja ósseo, que seja renal, que seja miocárdica, é importante, tá? O preparo é sempre importante quando se tem, tá? É isso que eu tinha falado. A condução e execução tem que ser bem feita, tá? Porque é diferente de... a gente não pode... vou refazer um exame de fluxo, você fez uma vez, errou, já era. Você não posicionou direito, você não tem como reinjetar. É diferente do ultrassom. O ultrassom, esqueci de ver aquele espaço, não sei o que. Aí ele vai com o transdutor e vai ver de novo. É diferente de medicina nuclear. Tá? Então, isso, eu acho que assim, o posicionamento é muito importante. Tá? Eu acho que esse é o segredo de um bom exame, tá? de cintilografia. Eu teria algumas outras perguntas, mas eu acho que na hora da gente dar por encerrado, já são 9h05. Eita. Eu acho que já temos 1h35 aí entre apresentação e discussão. Eu gostaria de agradecer a presença de todos. Maia, mais uma vez, muito obrigado. Parabéns pela apresentação. E dar por encerrada essa sessão de hoje. Boa noite a todos.